Olá, pessoal, boa tarde para quem vai assistir ao vivo e bom dia, boa noite para quem vai assistir depois. Estou aqui fixando o tema aqui da nossa live. Pronto, um tema hoje polêmico, interessantíssimo e que eu vou tratar com uma advogada que sabe tudo de direito de professores. Sejam todos muito bem-vindos. Me diga aí, vocês que estão chegando, me ajudem aí com uma coisa, por favor. De onde vocês são? Público hoje. Olha só, Larissa Bareato, que hoje à noite vai participar de um evento bem bacana. Luciana Lara, nossa sócia aqui. Juliana Mendonça, minha sócia gatíssima. Tudo bem? Gente, ele só tá falando isso porque tá na frente de vocês, viu? Ele não me elogia, não. Ah, eu te chamo de Tudo bem? feia? Não, você só me chama de Juliana. Ah, tá bom. E aí, gente, ó. Juliana Mendonça é advogada, minha sócia, coordenadora do núcleo de reclamantes do Lara Martins Advogados, professora da Unialfa, professora de graduação na Unialfa, professora de pós-graduações diversas, tá certo? E que hoje vai compartilhar conhecimentos conosco. Lari de Rio Verde, um abraço, Josiane de Goiânia. Olha só, a Lara de Salvador, seja muito bem-vinda, Salvador. São Luís, Nira, São Luís do Maranhão ou nosso São Luís aqui de Goiás dos Montes Belos? Maringá, no Paraná, gente, tem gente do Brasil inteiro aí para conversar. E o tema é bom, o tema é bacana, é um assunto que, modéstia à parte, eu adoro. Advocacia trabalhista, ó, Varginha. Gente, Lívia, sabia que meu pai nasceu em Varginha? É, tá pensando o quê? Meu pai é de Varginha também, achei bom ver gente de Varginha aí. Rio de Janeiro, Teresina, no Piauí, Brasil inteiro, tá vendo, Ju? Brasil inteiro aqui na nossa live. Gente, e advocacia trabalhista, eu já contei várias vezes aqui, ó, Ribeira do Pombal, na Bahia, Ribeirão Preto, fantástico. Já contei várias vezes para vocês que a advocacia trabalhista, ela aconteceu na minha vida, né? São Paulo, sabia? Não podia faltar São Paulo, Luciana. Sejam bem-vindos a todos. Então, a advocacia trabalhista, ela aconteceu na minha vida. E aconteceu a advocacia justamente junto com a docência na minha vida. A docência, eu como professor e depois à frente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho durante 4 anos. Hoje, à frente da instituição tão admirada que é a Escola Superior de Advocacia da UAB Goiás, já tem aí 5 anos e meio que eu estou à frente, vão ser 6 anos. Eu sei que ao final disso vão ser 10 anos como coordenador de alguma coisa, presidente, diretor-geral, mas coordenador de cursos, que eu convivo com os professores, que sou professor, tenho muito orgulho disso. Então, na advocacia tem uma coisa que eu faço primeiro que eu faço advocacia com muito amor sempre, mas uma coisa que eu faço com amor de forma muito especial na advocacia é me colocar ao lado de professores. E é um dos meus temas preferidos no direito do trabalho, por isso que eu e a Ju vamos falar hoje sobre direito dos professores na pandemia, porque eu recebi 1,5 milhão de dúvidas, perguntas, questionamentos, pedidos de live. Ó, essa live de hoje ela tem que ser dedicada, viu, Juliana? Essa live de hoje tem que ser dedicada para Luciana Lara, que foi a pessoa que mais me pediu esse tema de todas as pessoas do mundo. A Luciana Lara quis muito. Aí, ó, a nossa Bebel, presidente da comissão do advogado professor, tá aí. A Anne, querida amiga. Então vamos lá, Ju. Carla. Seja muito bem-vinda aqui ao meu espaço virtual, ao nosso Instagram. Fique sabendo que eu estou muito feliz de estar conversando com você sobre esse tema. Muito feliz em a gente poder bater esse papo. Você é uma profissional que você sabe disso, mas que eu admiro muito, tenho muita consideração e, acima de tudo, respeito pelo seu conhecimento e pela sua atuação. Como professora e como advogada. Seja bem-vinda, Ju. Rafael, quero te agradecer pelo convite. Você sabe o quanto eu não gosto de fazer esses vídeos, mas um convite seu é algo que eu não poderia negar nunca. E se hoje, como você falou que a sua dificuldade, o direito do trabalho te escolheu, se eu hoje sou professora, muito se deve a você pegar no meu pé, porque acho que você já identificava um pouco do que eu não via. E hoje eu
sou completamente apaixonada pela docência. Então, quero fazer um agradecimento público a você por ter insistido comigo para entrar na carreira docente. Então, insisti muito, viu, gente? Vou mentir, não. Insisti muito, tive que quase empurrar para entrar na docência. E hoje está aí, apaixonada pela docência, totalmente. Maravilha, bonitinho de se ver. Mas, Ju, me diga aí, eu e você, a gente tem conversado muito sobre questão dos professores e eu tive muita resistência de fazer uma live sobre direito dos professores, porque é um tema muito difícil. Um tema muito difícil. Por quê que é um tema difícil? Porque a gente tem duas coisas muito importantes acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que pensar em direitos trabalhistas de professores, mas a gente não pode ignorar as dificuldades das instituições de ensino, das escolas e o momento excepcional que a gente vive. Ignorar dificuldades no seguinte sentido. A gente não pode simplesmente dizer, mas o professor ou qualquer outro trabalhador tem esse direito efetivamente, sem que a gente possa enxergar o tempo excepcional que a gente está vivendo, tá certo? Então, eu tive essa resistência, mas agora que a gente chegou no meio de julho, eu sinceramente acho o seguinte, já deu tempo das faculdades se acostumarem, já deu tempo das escolas se acostumarem, já deu tempo das pessoas chegarem e aprenderem esse novo normal. E se deu tempo, é hora de a gente colocar um pouquinho as coisas no eixo, colocar os direitos no papel e dizer, até aqui a gente ajustou, mas vamos parar com os excessos que a gente está começando a ver alguns excessos aí. Quais são as principais questões que têm chegado a você sobre isso? Olha, eu vi o Pedro Augusto chegando aí. Pedro, se você estiver aí ainda, me dá um alô que eu quero mostrar um negócio aqui. Mas, Ju, quais são os temas que você tem mais recebido aí? Eu tenho recebido muitos questionamentos quanto ao teletrabalho. E você, como mestre, até porque foi uma tese sua no mestrado, né? Você vai poder também discutir bastante esse tema com a gente. Veio a pandemia e simplesmente as faculdades, as escolas falaram, a partir de amanhã, aliás, inclusive aqui em Goiás foi um decreto num domingo, né? Saiu o decreto no domingo, segunda-feira já ninguém podia ir dar aula. E as faculdades não se organizaram, não tiveram tempo para isso, e nem os professores. Então foi tudo muito em cima. Só que a gente tinha uma legislação, a medida provisória 927, que previa que as escolas, as faculdades, né, as empresas teriam um prazo de 30 dias, depois do início do teletrabalho, para se organizar um documento que o empregado e o empregador estabelecessem as regras, como ficariam, por exemplo, o áudio... Desculpa, eu tô fazendo maior barulho, é porque o Pedro falou que tá aí, e eu tô tentando mostrar pro Pedro que o livro que eu ganhei dele chegou. Pedro, eu tava tentando abrir o livro para mostrar que seu livro chegou, mas está fazendo muito barulho, eu não vou conseguir aqui não, tá? Desculpa, continua, Juliana, me perdoa. Não, sem problema. Travou? Pode continuar. Voltou? Pode continuar. É porque tinha travado. Então, um dos questionamentos que mais se tinha era a questão do teletrabalho. Aí a medida 927 trouxe a possibilidade de iniciar já o teletrabalho, que fica mais fácil a compreensão. Quando os professores entraram para trabalhar de home office, eles não tinham a dimensão do que precisaria de iluminação, de ergonomia, nada disso foi tratado pelas universidades. Isso é o que os professores têm me trazido de problemas. E aí, não tem jeito desses trabalhadores continuarem assim, porque a MP 927 já caducou. Muitas das empresas sequer fizeram um documento nesse sentido, de fornecer um sistema para eles darem aula, para fornecer uma ergonomia adequada, um computador que desse para aplicar, apresentar uma aula. E aí, agora,
os professores estão, né, de férias, estão de recesso, virão a situação de agora em agosto e sem um documento formalizando como é que fica esse tipo de situação. Então, olha só, que legal. Vamos separar as coisas para falar aqui dos professores e desse tempo de teletrabalho. Espera aí só um minutinho. Faz isso lá fora, por favor. Só um minutinho, desculpa. Então, ó, MP 927 e legislação de teletrabalho. Qual que era a grande diferença entre as duas? Prazos. Transformação unilateral do trabalho do professor em teletrabalho. A faculdade poderia simplesmente pegar o professor e falar, a partir de agora você está em teletrabalho. E os professores se ajustaram, assumiram isso porque era o que tinha para hoje, né? Era necessário. E aí, Ju, como você bem disse, foi dado um prazo. Por quê? A CLT fala em você ter um contrato prévio de anuência de regulação de direitos e deveres aí, principalmente na questão de custeio da infraestrutura e equipamentos necessários para os professores darem aula. E lá foram os professores darem aula assim, ó. Olha só, olha só. Ó, ficou escuro, tá vendo? Né? Não, aí, piora as condições. Aí acende a luz. Aí acende a luz, aí vem uma luz assim. Aí o professor fica estourado. Aí ele não está acostumado, tá vendo? Isso tudo, os professores e a gente foi aprendendo depois que isso fazia diferença na aula. De repente alguém fala, isso é frescura, o que vale é o conteúdo. Não, não é só o conteúdo que vale. Você precisa aprender o aluno. A docência é muito mais que só conteúdo. Conteúdo é requisito. E aí quando os professores foram colocados nessas condições, eu entendo que a gente tinha uma situação especial. A gente tinha uma situação de cautela e consenso para adequar tudo a esse homeschooling improvisado que os professores foram obrigados a fazer. Sem treinamento, tá certo? Sem necessariamente ter que estabelecer quais seriam os critérios e os equipamentos a serem utilizados. E aí, com muita paciência, isso se avançou no primeiro semestre, e alguns professores foram deixados aí ao léu. Eu escrevi, Ju, um artigo com o professor Platon, e saiu na revista da ESA Nacional sobre questões trabalhistas da Covid-19, em que a gente enfrenta justamente a questão do contrato, de o que vai ser custeado contra teletrabalhador ou não. E lá o que a gente defende? Primeiro, a lei estabelece, regra geral, que você pode consensuar isso. A partir do momento que o teletrabalho unilateral foi estabelecido, a gente tem que ter bom senso. E o que eu penso que é bom senso? Eu gostaria de te ouvir para saber a sua opinião sobre isso. O professor tinha um computador que funcionava bem e ele vai usar esse computador para dar aula. Então ele não precisa de reembolso de computador. O professor tinha um celular e ele vai trabalhar com esse celular, não precisa de reembolso. Mas o computador do professor era um computador ruim, um computador lento, um computador que a câmera não funcionava direito. Aí o professor vai lá e compra um computador em 10, 12 parcelas para poder dar aula. A gente começa a entrar numa zona cinzenta de responsabilidade do custeio disso. O professor tinha uma internet na casa dele. Essa internet que ele tinha é a mesma internet que ele está dando aula? Eu penso que não há necessidade de reembolso e de custeio. Agora, o professor precisou contratar uma internet mais veloz para a casa dele. Eu penso que aí abre sim a obrigação do empregador e da instituição de ensino de custear essa internet. Então são questões que precisaram ser tratados. São questões que precisaram ser tratadas, na verdade. O que você pensa disso, Ju? Não, concordo. Eu acho que o que precisa é ter um aditivo estabelecendo essas normas. Às vezes, muitos professores não vão precisar nada disso. Ele tem condição para dar aula em casa e para ele está até bom, está até melhor. Ele consegue se organizar de uma forma mais tranquila. No entanto, para outros tem sido um estresse muito grande. Eu escuto de diversos professores, todos os dias, toda semana, está comprando algo para melhorar, compra tipo um caderno que você lança direto no sistema. Tem um custo, é difícil você não ter esse custo a mais. E se a gente não tiver uma regulamentação entre o professor que tem a necessidade e a empresa também que tem uma necessidade,
Porque cada um, a gente está falando de necessidades distintas. Se não for estabelecido isso em contrato, e a partir de agora eu entendo que já deveria ter ocorrido. Porque vamos dizer que foi em março, né? Começou a questão da pandemia. Então, teria que ir em abril. A MP927, por exemplo, é do dia 22 de março. Isso. Então, final de abril, até o final de abril, já deveria ter um contrato com essas regras estabelecidas. E, salvo engano, quase ninguém, não vou falar ninguém, não, quase ninguém fez esse documento. Agora, em agosto, será que vai ter esse documento estabelecendo? Porque a partir do momento que tem esse documento estabelecendo, os professores se sentem até tranquilos para falar, olha a minha situação, porque quando as faculdades ou as escolas não sequer dão abertura para ter esse tipo de negociação, só fala assim, pronto, acabou, é difícil. Agora, a partir do momento que a escola, a faculdade fala, olha, vamos fazer um documento aqui que vai ser, eu vou te disponibilizar isso ou não, a faculdade não tem condição, a escola não tem condição, e aí o professor, pelo menos, tem abertura para conversar sobre isso. É o que eu penso. O que eu vejo é que vem muito de cima para baixo. E o que precisa ter, a partir do momento que a gente está falando de um contrato, de um aditivo contratual, aí já vai dar abertura para essa conversa, mesmo que seja de forma eletrônica. Bacana, olha só, e o pessoal tá comentando aqui, e é muito bem-vindo. O Tiago, ele disse assim, eu não concordo com vocês, eu discordo, na verdade. Tiago, eu queria que você falasse aqui qual que é a sua opinião para a gente falar. Aí, a Carla está falando o seguinte, mesa digitalizadora. E foi interessante a Carla falar sobre a mesa digitalizadora, porque existe duas diferenças. Primeiro, a faculdade exige uma mesa digitalizadora. Se a faculdade exige uma mesa digitalizadora, não é o professor que tem que comprar. Ou a faculdade empresta uma mesa digitalizadora, ou a faculdade fornece uma mesa digitalizadora. Ou a faculdade faz um contrato com um trabalhador, estabelecendo que ele vai, de repente, alugar para a faculdade uma mesa digitalizadora. Uma mesa digitalizadora nós temos de vários preços. Então, quando a faculdade, no entanto, Juliana, não exige a mesa digitalizadora, e o professor fala, não, eu comprei uma mesa digitalizadora para melhorar a prestação de serviço para os alunos. Aí eu entendo que não é responsabilidade da universidade, da instituição de ensino, em custear, porque foi investimento pessoal. Vou dar um exemplo. Concordo, Ring light. Concordo. Ring light, por exemplo. Ó, apaguei o ring light. Dá para eu fazer a live sem ring light. Eu estou fazendo sem. Acendi o ring light. É melhor. Mas eu não posso virar e falar, olha, a faculdade tem que pagar o ring light. A não ser que em algum momento a faculdade tenha exigido dos professores o ring light. Porque a gente tem que ter esse bom senso, né? Concordo, professores plenamente. infectados a gente fala depois. O Eliezer, lá da... Eu não vou falar de onde que ele é, né? A gente não pode ficar falando nas faculdades. O Eliezer está falando o seguinte... Além e depois de tudo que os professores fizeram para se adaptar, em julho foram demitidos ou tiveram redução salarial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Eliezer. O Éder falou já que tem universidade já pedindo para editar o contrato de trabalho para uso de imagem. Fantástico isso que o Éder está falando, é um outro tema que a gente pode falar. E a Bebel, a presidente da Comissão do Advogado Professor, está falando que alguns materiais são adquiridos por... exatamente. Coincidência, eu não tinha lido o que a Bebel falou, mas agora a gente está na mesma previsão. Tá bem, mas aí vamos avançar. Isso tudo, como você disse, Ju, tinha uma previsão de fazer um contrato em 30 dias. Não foi feito. Primeiro, se não foi feito, presunção, da norma mais favorável ao trabalhador. Se não estabeleceu quem é que ia pagar o quê, a gente vai desenvolver uma presunção de que é o empregador que tem que pagar para os empregados. Agora, mesmo que tenha sido feito, a MP 927 caiu. Os professores, na grande maioria, estão de férias. Então, o contrato de teletrabalho da MP 927 desses professores caiu com as férias. As faculdades vão ter que chamar os professores de volta. Então, vamos lá, para não parecer incoerência da minha parte. Regra geral, o que eu penso?
o contrato de teletrabalho estabelecido durante a pandemia, se foi contrato por ser bilateral, ele continua vigente. Os avisos de teletrabalho, se forem unilaterais, agora precisam ser formalizados e regulados, porque a CLT fala em consenso, fala em mutualismo, tá certo? Tem que ser um contrato bilateral, sinalagmático, em que ambas as partes vão estabelecer esses critérios e o pensamento deles. Agora, o contrato de teletrabalho do professor, ele tem uma característica especial. O contrato do professor, apesar de ser único, ele é regulado por semestre. E quando a gente tem férias, a gente tem, inclusive, turmas diferentes. Muitas vezes, em alguns casos, pode até chegar a ter carga horária diferente. Então, eu penso que no retorno, com a queda da MP 927, a gente abre uma nova necessidade de as instituições de ensino negociar, de novo, com os professores, todos os termos e pactos do teletrabalho. E agora, professores, vocês têm que prestar atenção que o amadorismo acabou e é hora dos professores colocarem na mesa o que esperam e as suas exigências. E aí vem ou o papel do sindicato, ou uma comissão de professores para representar eles perante as instituições, e assim por diante. Para não acontecer absurdos, como a gente viu acontecer, Juliana, de instituição de ensino que manda o professor se virar com a plataforma digital que vai dar aula, não é verdade? Sim, e aí essas plataformas gratuitas, elas cortam a cada 40 minutos. E algumas universidades, elas estão querendo reduzir o valor da hora-aula, porque ao invés do professor estar dando a hora-aula de 50 minutos, ela está dando 40. Eu, assim, para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nessa quarentena. E aí o professor tem que ficar fazendo link, né? O Éder comentando, a faculdade não exige o ring light, mas diz que as aulas estão escuras e outros defeitos na transmissão. Não seria uma forma indireta de exigir o investimento do professor? Se a faculdade está insistindo nisso e falando que está ruim, o professor precisa melhorar, Éder, eu concordo com você. Que é uma forma de ficar exigindo indiretamente esse investimento, sim. A grande discussão aí, Éder, vai ser até onde que isso era uma exigência. E aí, numa defesa da faculdade, o advogado falaria, não, olha o tanto de professor que não comprou ring light e não aconteceu nada com ele. Aí, né? É uma linha muito fina essa da exigência. E às vezes essa exigência, eles estão cobrando ali, não, está muito escuro, a sua dinâmica está muito devagar, nesse sentido de não estar tão claro a imagem não está tão boa, e aí o professor às vezes começa a ter notas baixas de classificação, até pela própria administração. Isso aí eu entendo que seria uma questão de exigência, sim. A partir do momento que ele começa a ter notas ruins, porque a imagem dele não está tão nítida, e o professor tem sido questionado frequentemente, e se ele precisou gastar para ter uma nota melhor nesse sentido, porque a gente sabe que tem essas avaliações, eu entendo que está sendo exigido. Maravilha. Uma outra questão muito polêmica, Ju, foi tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho dos professores. Eu vou guardar a fonte e vou guardar a instituição, mas tem instituição que fez algo. Eu fiquei com vontade de denunciar no Ministério Público do Trabalho. Eu não fiz a denúncia porque o professor que me consultou pediu para não denunciar e ele se submeteu. Teve instituição de ensino que mandou e-mail para o professor dizendo que ele ia fazer um pedido de redução de próprio punho para ajuste e que quem não concordasse ia ser mandado embora. Tá certo? É direito da faculdade dispensar sem justa causa o professor? Poder potestativo do empregador. Claro que é. Eu não estou dizendo que a faculdade não pode fazer isso. Professor, eu preciso reduzir a carga horária e o salário. Professor, eu preciso suspender o contrato de trabalho. Aí a pessoa fala, não, eu não concordo. Ok, se você não concorda, eu não tenho condições de te manter, eu vou lhe dispensar. Ok, mas a partir do momento que você já manda um e-mail falando ou você assina ou você vai ser mandado embora, gente... É coação. É uma forma de coagir. Exato. Isso é assédio moral, inclusive, porque isso vai sendo repercutido e insistido.
absolutamente legal. Existe vício no negócio jurídico dos professores que se submetem a essa redução, a essa suspensão. E o professor que me contou isso, a professora que me contou isso, está na live, acompanhando. Entendeu? Isso é um absurdo. Os excessos, eles precisam ser punidos para que os bons empregadores possam usar as ferramentas com ética. As ferramentas excepcionais. Então é isso que a gente tem que estar pensando. Mas, Ju, ainda na suspensão do contrato de trabalho e na redução da carga horária, como é que você enxerga dessa redução de carga horária frente à manutenção das aulas do professor, a manutenção do mesmo número de aulas que ele tinha antes? Como é que você enxerga isso? Para mim, isso aí é uma fraude, né? Porque o professor ele não pode ter a redução e continuar utilizando a mesma carga horária que ele tinha. É qualquer, tanto professor como qualquer trabalhador. A partir do momento que se utiliza do benefício, do bem, né? Benefício de manutenção do emprego fornecido pelo Poder Executivo, o empregado ele tem o direito, né, já que houve essa negociação entre empregado e empregador, de ter a redução. Por mais que, dependendo do valor do salário dele, não vai ter uma diminuição significativa, porque a outra parte o governo vai pagar, mas ele, se optou por 70%, redução de 70%, ou redução de 50%, ou redução de 25%, tem que ser reduzido o tempo dele de trabalho. Não adianta ele continuar dando as 40 horas dele. Se ele, as 40 semanais, por exemplo, se ele reduziu 50%, ele tem que passar a dar 20 horas semanais. Essa é a minha opinião, é uma fraude e se for constatado, eu entendo que a faculdade, inclusive, ou a escola, inclusive, vai estar incorrendo em crime. Crime por quê? Porque está recebendo dinheiro, aceitando, fazendo uma declaração falsa de redução de carga horária, recebendo dinheiro público, porque quem faz essa documentação é a própria faculdade ou escola, a própria empresa, e ainda, inclusive, coloca os dados para o empregado receber o benefício, e aí ela mesma não autoriza que ele reduza a carga horária. Eu entendo que isso é crime, sim. Tá. Maria Isabel está colocando aqui sobre o novo contrato de teletrabalho que eu falei, que ela entende que o contrato do professor é único e a semestralidade não interfere no contrato do professor. A variação de carga horária seria outra questão. E que com a norma que permite as aulas remotas até o final do ano, já justificaria a prorrogação. Portanto, eu estou registrando a posição da Bebel, porque é uma posição razoável e extremamente sensata e bem defendida, mas isso presumindo que houve um contrato bilateral, porque se foi só o aviso, aí seria impossível de defender. E eu acho que é isso que a Bebel quis dizer também, uma grande professora aí, também de direito do trabalho. Tá, Juliana, suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Alguns professores tiveram a suspensão do contrato de trabalho, certo? Principalmente naquelas escolas que tiveram ali um período de tempo sem aula, normalmente foram períodos até curtos. Você me disse que, inclusive, eu não conheço nenhum professor que teve suspensão do contrato de trabalho. Você me disse que conhece professores que tiveram suspensão do contrato de trabalho. Como que isso se deu e como que você pensa que fica aí a questão das férias e do 13º na suspensão? Então, é uma questão que muitos não estão levando em consideração. Muitos professores, não, eu vou aceitar aqui no mês de julho, especialmente no mês de julho, eu vou ter o contrato de trabalho suspenso, porque financeiramente para mim não vai dar uma diferença significativa, porque o poder público tá pagando esse valor nesse mês de julho, porém não observou que tem diferenças em 13º e férias. Eu sei, Rafael, que você entende diferente de mim quanto às férias. Porque a partir do momento que você está com o contrato suspenso, você não está trabalhando. Você não trabalhando, ele não faz a contagem de um 12avos, na minha opinião, de 13º de férias. Cada mês trabalhado, você tem direito a um 12avos a mais de 13º e férias. No caso da suspensão, você não teria. Então, eu vou chegar em dezembro, eu não vou ter um 13º completo. Se eu suspendi no mês de julho, eu vou ter apenas 11 12avos. E as férias,
no período aquisitivo, tem que verificar, ele vai ter que ter um mês a mais para completar esse período de férias. Então, eu sei que você tem um entendimento um pouco diferente do meu na questão das férias, se eu não me engano, mas essa é a minha opinião. E muitos professores não viram, não estavam sabendo disso. Quando eu falei, você sabia que no final do ano você não vai ter o 13º completo? A pessoa, não. Eu falei, eu até acho que muitas empresas vão pagar o 13º completo, mas realmente não tem direito ao 13º. Mas com relação às férias, você está muito bem acompanhada no seu entendimento. Muito bem acompanhada pela professora Vólia. Quem assistiu a live de ontem vai lembrar disso aqui, né, gente? Ó, o que é isso aqui para quem assistiu a live de ontem, hein? Até tava o papelzinho aqui em cima. Mas eu realmente penso que não há incidência de não contagem do período aquisitivo. Isso. Não há incidência de não contagem do período aquisitivo. Não há incidência de não contagem do período aquisitivo nas férias em razão da suspensão do contrato de trabalho. Eu entendo que o período aquisitivo ele fica inalterado quando há suspensão. E a professora Vólia, ela, dentro do seu entendimento, ela fala do efeito sanfona, diz que estenderia, assim. Foi uma confusão na live esse efeito sanfona. Não vou repetir toda a confusão da sanfona, é porque a hora que você estava falando eu olhei para o lado e vi o papel que eu fiz lá para brincar com a Vólia a respeito desse efeito sanfona e lembrei desse assunto aqui. Mas a gente, de fato, diverge, né? Diverge. Agora, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre para os nossos colegas advogados e advogadas que estão aí. Gente... Nós não temos só advogados, viu? Só para lembrar. Os professores, advogados, advogadas, as proprietários de instituições de ensino, contadores, profissionais de RH, esses dois que estão na linha de frente junto com a gente. Mas o que eu lembro aí para todo mundo? Uma coisa é essa defesa que a gente faz como professor. Outra coisa é o advogado ou a advogada que está lá representando o reclamante ou a reclamada e tem que se utilizar das teses. Esse é o direito. Nós não temos uma solução dada ainda. Só o judiciário vai pacificar esse assunto no futuro, tá certo? Então é importante a gente colocar efetivamente essas questões para a gente poder conversar. Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Sobre a suspensão. Algumas, eu já vi você falar sobre isso, mas eu queria escutar novamente. Algumas faculdades, escolas fornecem plano de saúde. O que você acha? Quem que paga o plano de saúde no período do período que o empregado está com o contrato de trabalho suspenso? Segue a regra geral. Se a faculdade, se a instituição pagava, ela continua pagando. Se o professor pagava, o professor vai continuar pagando durante o período de contrato suspenso. Pois é, mas não tenho dúvida disso. Para ser diferente disso, é só se a empresa, por deliberalidade, contratar que ela vai pagar ou tiver um instrumento coletivo prevendo esse pagamento. Mas vamos lembrar que era descontado direto do contra-cheque do professor. Ele vai, aí você acha que Descontar do contra-cheque é só uma facilidade, gente. É só um meio de pagamento, não é obrigação. A obrigação é de efetuar o pagamento. O professor tem que efetuar esse pagamento de outra forma. E, assim, eu queria só dar uma dica, porque essa é uma boa negociação para se fazer no momento da negociação da suspensão. Porque a suspensão, ou a redução que seja, ela precisa ser negociada entre empregado e empregador. Então, um bom momento para você negociar, por exemplo, o plano de saúde. Falar, olha, não, para mim não tem problema, mas o plano de saúde nesse mês que eu tiver suspenso pode ficar por conta da empresa. A empresa aceitando, tá lindo, né? Sim, é o que eu falei. E muitas empresas têm feito esse ajuste de custear o plano de saúde em razão da redução. Agora, eu quero lembrar uma coisa, Ju. Professores, normalmente, não são todos, mas normalmente os professores, principalmente os que têm uma carga horária maior e estão há muito tempo na empresa, normalmente ganham acima de 3 salários mínimos. Quem tem uma carga horária maior. Pela MP 936... a negociação, ela precisava obrigatoriamente passar pelo sindicato para reduzir ou para suspender o contrato de trabalho. Se foi feito sem passar pelo sindicato, ela é nula. E isso é importante lembrar. Agora, na Lei 11.420, nós temos uma alternativa de complementação pecuniária, certo?
Mas isso é uma outra história de um outro momento a partir de agora. Ó, o Gabriel fez uma pergunta que a Bebel, ela remeteu a pergunta. Eu quero ler a pergunta do Gabriel, que eu não dou conta de ler, ela é grande. Tá aqui. Professor demitido sem justa causa após o início do semestre letivo gera indenização pela perda de uma chance. Acham que essa indenização será atividade ou desconsiderada por motivos financeiros? Aí a Bebel pega e emenda isso aqui com vários professores sendo desligados sob alegação de crise financeira. Pessoal, vamos devagar. Primeiro, eu não entendo que a perda de uma chance ela é automática. Né? A gente tem vários processos aqui no escritório, inclusive, que a gente requer a perda de uma chance, tá, Gabriel? E que ganha. E ela tem que ser comprovada. Não, ela tem que ser comprovada. Não é simplesmente dizer, fui demitido aqui, depois do início das aulas eu tenho perda de uma chance. Não. Você é demitido depois do início das aulas, você tem um outro tipo de indenização pelaquela carga horária ali do semestre. Não é a perda de uma chance. Tem uma indenização de outra natureza. Além disso, você pode ter uma indenização por danos morais em razão da perda de uma chance, se ela for efetivamente comprovada. Então, são duas coisas diferentes, são dois pedidos para fazer pelos professores. E aí, respondendo a pergunta do Gabriel, se isso seria relativizado em razão da pandemia, né? Pergunta boa para falar a verdade. E eu penso que se efetivamente, vamos pensar na seguinte situação, Gabriel, professor de ensino infantil, em que os pais tiraram os alunos da escola e a turma paralisou e não deu continuidade, e aí o professor é dispensado, eu penso que sim, que é relativizado, tá certo? Agora, as aulas continuaram, os alunos continuaram, a carga horária, apesar de online, continuou e o professor é dispensado, eu penso que não é relativizado. E aí eu emendo com a pergunta da Bebel. Aproveitando, vários professores sendo desligados sob alegação de crise financeira, tá certo? Que crise financeira é essa? Que crise financeira é essa? Que justificaria? Aí eu estou entendendo que a Bebel está falando de rescisão por força maior. Bem, tem fato do príncipe, que eu não acho que é o caso, vamos afastar ele para lá. Tem força maior, que é uma justificativa para pagar as indenizações pela metade e poder justificar a rescisão do professor agora. E uma dispensa sem justa causa em razão do impedimento de continuidade das aulas. E afastaria a indenização. Vai ser uma confusão no judiciário isso aí. Não tem jeito de a gente falar qual que vai ser a resposta certa, mas cada caso vai ter que ser analisado. Quantos alunos evadiram? Qual o percentual de inadimplência? Quantos alunos encerraram a matrícula? Esses dados vão ter que vir para o processo. Se eu fosse advogado de reclamante e a faculdade alegasse essa crise financeira, eu pediria uma perícia para estabelecer perdas de alunos se eles tiverem alguma tabela, alguma lista dizendo que teve essa redução. Para efetivamente verificar se no curso do professor e nas turmas dos professores houve essa redução. Caso contrário, é uma dispensa arbitrária, se assim a gente pode dizer, apesar de estar dentro do poder potestativo de sem justa causa, não é ali no curso de onde o professor pode ser dispensado, que é nos intervalos de férias, né, Ju? Sim. E o que eu vejo é que quando se justifica essa questão, na verdade a jurisprudência já vem nessa linha há um bom tempo, especialmente para o orista, o professor. Já temos até aquela OJ, né, 244, se eu não me engano, que autoriza a demissão do professor ou a redução da carga horária dele em decorrência da diminuição do número de alunos. O que não pode é demitir professor com um valor X para contratar outros mais baratos com essa justificativa. Eu entendo que o tribunal não vai nessa linha, ela vai na linha de que, se houver a redução efetiva dos alunos, aí sim pode ser flexibilizada essa situação. Tá. O Pedro pediu para a gente comentar a súmula 69, que ela é justamente o que eu acabei de falar, Pedro, quando o Gabriel falou da indenização por perda da oportunidade. O que a súmula 69 do TRT fala? Que o professor dispensado no início do período letivo, por si só, não gera direito à indenização por danos morais ou materiais. É o que eu falei. Essa indenização não é presumida. Ela tem que ser comprovada.
É isso que a súmula fala, tá certo? Rafael, a gente... Bebel, se você está falando... Peraí, se a Bebel está falando de alta evasão de alunos e baixa entrada de calouros, aí eu estou presumindo uma dispensa ali no meio do semestre. Aí é uma dispensa sem justa causa como qualquer outra, né? Você ia falar, Ju? A questão da suspensão, eu só queria deixar mais claro uma situação, porque a gente está falando de professores. Dificilmente o professor ele tem uma única faculdade, uma única escola que ele dá aula. E, assim, muitos professores não sabem que eles podem ter o contrato suspenso em vários, ou em cada um que ele está. Então, ele vai poder receber esse valor da suspensão, que é os 1.800 que o governo paga, em cada uma das instituições, caso o contrato seja suspenso. Era só algo que eu queria ter repassado na questão da suspensão. Tá bem. Vamos lá. A Luciana Lara mandou uma mensagem aqui para mim no privado, no WhatsApp, falando que se eu não responder a pergunta dela, vai ter que ter outra live. Então, deixa eu achar a pergunta da Luciana Lara aqui. A Lara perguntou sobre o Vale Refeição e Cesta Básica. Lara, eu remeto a resposta do Vale Refeição e Cesta Básica, a mesma coisa que eu falei lá no plano de saúde. Todos os benefícios têm que ser continuados. Não pode haver perda de benefício na suspensão e na redução. Apenas o Vale Transporte, tá? Só para um adendo. O Vale Transporte, porque ele é diferente. Ele não está indo e voltando do trabalho. Ele é um benefício para ir e voltar do trabalho. Perfeito. Só que o Vale Transporte, você falou bem, não é bem um benefício, é um direito vinculado ao transporte, né? Pergunta da Luciana. E o contrato intermitente de professores de graduação que tem dia e hora certa para entrada? O que acham? Vamos lá. Esse é um tema, essa é uma polêmica, o contrato intermitente. O que a Luciana está batendo? Isso aí tem vários professores que têm defendido que o intermitente com dias fixos do semestre é nulo, porque ele perderia a essência de contrato intermitente. É aquele intermitente assim, você é contratado no caráter intermitente, mas você vai dar aula toda segunda e quarta no primeiro e segundo horário, durante o semestre inteiro. Na prática, o que esse contrato intermitente ele está fazendo? Na prática, o que esse contrato intermitente ele está fazendo? Ele está tirando direito de pagamento do professor no período de férias. É isso que na prática ele está fazendo. Pois bem, é um tema difícil, um tema que a doutrina ela ainda se divide. Muita gente dizendo que descaracteriza a natureza do contrato de trabalho intermitente quando você fixa dias certos para cumprimento. E outras dizendo que é uma ferramenta e que não teria problema, até porque a CLT fala em dias, semanas ou meses, tá certo? E que eu posso estabelecer meses. Bem, eu pessoalmente tenho uma visão bastante legalista, assim. Tenho uma visão de que se está previsto que você pode fixar por meses, fixar o trabalho do professor em 4 meses seria algo legal. Mas se você percebe que tem outros professores com carga horária distribuída e regimes diferentes, a gente tem muito mais uma questão de isonomia aí do que efetivamente da intermitência. Não que eu esteja defendendo isonomia de trabalhador regular com isonomia de trabalhador intermitente. Mas o que eu estou dizendo é que a coexistência de um professor com jornada fixa, por si só, se ele tiver, eventualmente, outras chamadas de intermitência extra, por si só não seria suficiente para descaracterizar a intermitência. Mas, em se tratando de um professor que ele vem com regime de intermitência e ele trabalha nas mesmas condições de um professor regular, que tem jornada fixa, que não tem chamadas extras, etc., a gente pode pensar numa questão relacionada ao direito à isonomia desses professores, mas eu só faria isso, sinceramente, por meio de uma ação coletiva, com o sindicato da categoria, com o Ministério Público do Trabalho agindo, faria denúncia para o Ministério Público do Trabalho, porque uma demanda individual desse assunto é uma demanda de alto risco, na minha opinião. O TST já se pronunciou num caso, até acho que foi do Magazine Luiza, sobre isso. A discussão é que as contratações não haviam excepcionalidade.
Aí o Tribunal Regional de Minas Gerais, ele havia anulado esses contratos devido à falta de excepcionalidade. O TST, nesse caso, ele falou que a lei não traz a situação de excepcionalidade por si só. Então, e manteve os contratos vigentes, nesse caso da Magazine Luiza, que foram vários trabalhadores. Foi até o ministro, o relator foi o Ives Gandra. Na verdade, a gente não pode falar que é o TST, porque foi uma decisão turmária de uma turma muito específica, né? O assunto está em aberto. O assunto está em aberto. Mas, de certa forma, já começou a ser enfrentado, né? Sim, com certeza. Com certeza. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Falta aqui 10 minutos para a nossa live terminar. Você quer falar de qual assunto agora? Não vai dar tempo de falar de todos, né? Por isso que a gente tem que escolher agora o que a gente vai falar. Pode ser jornada de trabalho, ausências, tá. Reuniões fora do horário de aulas, participações em banca de TCC fora do horário de aula, tudo isso, a lei traz garantia que o professor receba com adicional de 50%. Então, os trabalhadores, os professores, a banca de TCC, mesmo que ele não seja o professor orientador, se ele for apenas o avaliador, tem que ser durante o horário de aula. Se não for, ele tem direito ao recebimento. E muitos lugares deixam de observar essa situação. Reuniões fora do horário, todas essas questões do professor, muitas vezes não é observado. E cada dia mais os professores têm vivido um estresse, porque eles têm 2, 3, 4 faculdades, e aí, quando chega o começo do ano, é tanta reunião, eles não dão conta de se organizar, é um caos. Eu escuto muito isso, eu acho que tem que ser observado pelas instituições. Você teve uma pergunta legal aqui do Douglas sobre direito de imagem, a gente começou a falar no início, mas eu acho que é bacana falar mais um pouquinho, né, Rafael? Uhum. Não, direito de imagem é muito importante que a partir do momento, até foi uma questão que eu falei com a Bebel, a coordenadora da faculdade que eu dou aula, antes de eu fazer algumas aulas, algumas gravações, eu falei, Bebel, me dá para assinar um direito de imagem, porque é importante. Eu vou ver se já está pronto. É importante, a gente já viu isso em algumas situações, especialmente jogador de futebol, é muito comum a questão do direito de imagem, mas em carreiras assim está muito novo. IED, normalmente, tem-se o contrato, é importante tê-lo, e quando não se tem, é facilmente pleiteado na justiça, levando até para a linha de jogadores de futebol, que já existe na própria legislação deles. Ju, eu vejo de uma forma bem diferente isso. Direito de imagem é um direito para a exploração pública da imagem. O fato de estar ministrando uma aula online, ela não exige necessariamente o direito de imagem. Mas se essa aula for ficar gravada para disponibilização posterior, aí sim a gente tem a necessidade de regular essa seção do direito de imagens, né? Mas era isso que eu queria ter falado. Sim, seria tipo como fazendo propaganda daquele curso. Mesmo que não seja propaganda, é isso que eu digo. Só de ficar gravado para passar depois, a gente já tem esse problema aqui. Olha só, vamos responder, falta alguns minutos, vamos responder as perguntas. A Thaís fala, quando a instituição de ensino promove redução linear de salários de 30%, justificando-se na pandemia, se a redução proporcional de jornada de salário da MP 927 não tem problema. Se não e por você me falar de 30%, eu até acredito que não seja, porque lá na MP é 25, 50 e 70. Se é uma redução de salário de todo mundo, como você disse, linear, que é redução da hora-aula, isso obrigatoriamente tem que ser passado por um acordo coletivo de trabalho, com ata de assembleia autorizando. Agora, se os professores foram para a assembleia, concordaram, autorizaram, aí não tem legalidade nenhuma, tá tudo certo. Então, ponto, né? Agora, se existe algum vício aí,
Aí é um outro problema. O Maleski está falando assim, obrigarem professores a participarem de um grupo de WhatsApp de turmas. Essa é nova para mim, Maleski, de obrigar. Não. Eu não vejo problema a pedir para o professor participar do grupo de WhatsApp. Eu vejo problema de exigir que ele responda. Voltou. É porque tinham ligado aqui para mim. Então, tá me ouvindo, Ju? Sim. Então, quanto ao problema do WhatsApp, eu vejo o problema da necessidade de ficar respondendo. Porque aí a gente entra, Maleski, na regra geral do direito do trabalho. A gente entra lá na questão de que o direito do trabalho, ele prevê o trabalho fora do horário, inclusive pelo WhatsApp, como hora trabalhada. É essa a questão. Algumas pessoas estão perguntando se a live vai ficar gravada. As minhas lives sempre ficam gravadas. No meu perfil, você pode assistir depois. Falei isso lá no começo também. Rafael, é porque eu entendo o professor, né, que perguntou, que às vezes a faculdade quer colocar o professor para ser a ponte com os alunos nesse período de quarentena, né, que não está tendo essa proximidade. E aí o professor leva e traz. É como se o professor virasse quem leva e traz os problemas dos professores, da coordenação para os alunos e dos alunos para a coordenação. Eu acho que deve ser mais ou menos nesse sentido. Talvez não é nem por ter que responder, mas gera o direito à desconexão. E você sabe, quem participa de grupo com aluno não é nada muito fácil. É algo que você não desconecta. Não, é por isso que eu estou falando. Se houver isso, é uma outra tratativa. Tem uma pessoa que está perguntando aqui dos direitos de uma professora, onde devido à pandemia o professor teve 30% de salário cortado com desconto de INSS e RPF mantido sobre o valor completo. Eu posso parar de ler aqui. Isso é absurdo, isso é ilegal e é impossível você vislumbrar um desconto completo se houve redução salarial. Tá, gente? Bem, vamos lá. Tem bastante pergunta aqui. Meu Deus do céu. Pergunta do R. Mariano 2014. Se eu for convocado para ministrar aula presencial e eu não aceitar, não considerar seguro. Bem, vou responder e depois Juliana vai responder, talvez a gente divirja. Com todo respeito, não é o professor que tem que considerar seguro. Quem vai considerar seguro são as normas que a gente tem de estabelecimento. Se as normas criadas para o retorno das aulas presenciais forem obedecidas, aí o professor ele tem que dar aula. Agora, vamos dizer que a faculdade não está cumprindo as normas sanitárias para o retorno da aula presencial. E aí você me pergunta, mas que normas são essas, Rafael? E eu lhe respondo, não sei, elas não existem, as aulas presenciais não voltaram. Mas quando voltar, eu garanto que nós vamos ter, garanto não posso garantir porque, desculpa, né? Eu acredito que nós vamos ter uma norma como nós estamos tendo agora para as empresas funcionarem, para os restaurantes funcionarem, os equipamentos de proteção individual. E se isso for garantido ao trabalhador, não cabe ao trabalhador recusar retornar ao trabalho. É isso que eu vejo. E você, Ju? Concordo plenamente. Plenamente. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui interessante sobre... ainda o pessoal está falando muito sobre o WhatsApp, né, sobre a necessidade. É tão complexo isso. O WhatsApp ele é uma nova realidade, né? Mas, Pedro, pedi para abrir o livro, ó. Chegou, quero te agradecer o presente, viu? Vi que o Pedro está aí também. E os professores, eles vão ter aí um grande desafio nesse retorno de aulas no semestre, gente. Um grande desafio nesse retorno de aulas no semestre. Onde é importante estabelecer as regras, é importante exigir agora que todo mundo já aprendeu um pouco mais como se dariam essas proposições de retorno às aulas. O diálogo é fundamental. Eu acho que os professores precisam dialogar, principalmente quando o professor, ele é professor da área do direito, existe um grupo de direito de a gente poder pensar nisso,
para que a gente possa efetivamente pensar nessas condições de o professor e a instituição de ensino em direitos iguais. Juliana, quero te agradecer, mas antes de te agradecer, eu vi aqui que tem uma pergunta que não pode faltar, que eu acho que essa a gente diverte, sobre o professor que é grupo de risco e retornar ao trabalho ou se submeter ao trabalho. O que você enxerga nisso? Eu entendo que os trabalhadores com um grupo de risco, se a empresa pode exigir que ele venha trabalhar sim, na minha opinião, só que a empresa está correndo um grande risco desse trabalhador pegar uma doença, sofrer um problema a mais e a família entrar com a ação contra essa empresa. Por quê? Esse trabalhador, ele já foi avisado a situação dele. Muitas vezes a gente vê até o contrário, trabalhadores querem voltar a trabalhar, sendo que os empregadores não querem, até pela situação da responsabilidade que a empresa tem. Então, eu entendo que os trabalhadores de grupo de risco podem sim trabalhar, porém a empresa vai assumir uma responsabilidade muito grande, caso ocorra o pior com esse trabalhador. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz agora no final da nossa live, enquanto eu agradeço. Todo mundo já viu live minha, já andou. Gente, essa é a minha sala, eu estou aqui no meu quase mini estúdio, né? E eu estou aqui na live, no escritório, tá vendo? Todo mundo em teletrabalho, abandonado, com exceção do Ademário, que está ali na impressora, tá certo? E por que eu estou fazendo essa graça aqui de mostrar esse segundo andar do escritório aqui, que é onde a galera fica aqui quando a gente não está em pandemia, né? Para despedir e agradecer a minha querida sócia Juliana. Olha lá, que coisa maravilhosa. Né? Querida sócia Juliana, para a gente despedir de vocês hoje dessa live que a gente fez para responder o Tomás. Eu só fiz isso para responder o Tomás, porque o Tomás disse o seguinte, que se você estiver assistindo uma aula na sala do lado, aquilo seria uma aula remota. Então, a aula remota é isso aqui, ó. Tá certo? Então, gente, obrigado a todos, Ju. Obrigada. Obrigado também. A live vai ficar gravada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Tchau.